Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. Hoje no Mãe Moderna vamos conversar com uma profissional que une conhecimento, atualização e principalmente um olhar muito humano para a medicina. Olivia Sed é uma dermatologista, tem mais de 15 anos de atuação e acredita em uma estética que valoriza a beleza e a identidade de cada pessoa. Mas além da médica, vamos conhecer também a mulher, esposa e mãe de 3 filhos que está vivendo a expectativa da chegada do 4º bebê e que encontrou na maternidade uma das maiores transformações da sua vida. Seja muito bem-vinda, doutora Olivia. Estou muito feliz de te receber aqui novamente. Você que esteve aqui conosco, né, bem no início do programa. Isso aí, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de falar de um assunto que faz tão parte da minha vida de uma forma mágica. Obrigada mais uma vez pelo convite. E agora mais do que nunca, né? Como eu disse na apresentação, você está vivendo, assim, mais uma fase muito importante da sua vida. Então, acho que é nada mais justo que a gente já abriu o programa falando sobre isso, sobre a chegada do 4º bebê. A gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. E a respeito da sua expectativa, como que foi esse momento, como que está sendo a chegada dessa novidade na família? Assim, o 4º veio de presente, literalmente, foi um susto, não foi uma gestação que a gente tinha planejado, mas filho é sempre um presente de Deus, então a gente está super feliz. E família é o meu propósito da minha vida, sempre foi o meu ponto principal, né? O sucesso de vida é a nossa família, a nossa construção. E eu sempre almejei ter uma família grande, não imaginava tão grande, mas a gente está muito feliz com essa nova chegada. É claro que é uma expectativa grande, né? Assim, o 4º filho. Sim. E a dinâmica da família muda completamente, mas a gente está muito feliz. Mas também não é nada que você já não saiba, né? Sim. Claro que cada gestação ela é única, tem a sua particularidade, é diferente. Para você, como que está sendo esse gestar? Está sentindo coisas diferentes que você sentiu nas outras gestações? Porque apesar de ser diferente, mas também muita coisa a gente já está acostumado, já está familiarizado. É diferente da primeira gestação, que é tudo Sim. muito novo, né? Eu acho que a experiência faz com que a gente leve de uma forma muito mais suave, né? Porque a gente sabe como que vai ser, sabe que dá certo. Eu acho que quando a gente tem fé também, a gente sabe que tem coisa que a gente não planeja, não tem controle, né? Não tem esse controle total. Mas eu acho que o fato de eu ter estar vivendo uma 4ª gestação um pouco mais velha, né? Eu tô com 42 anos, minha primeira gestação foi há 10 anos atrás, então é claro que isso impacta, né? A gente percebe. Sim. Um corpo mais cansado, um corpo um pouco mais reativo aos sintomas da gestação, mas eu também tiro de letra, eu nunca tive problema nenhum na gestação. Nas minhas 3 gestações eu trabalhei até o dia que eles nasceram, entrei em trabalho de parto, eu estava trabalhando. Na gravidez de Pedro, que foi minha última, foi exatamente assim, eu estava no consultório. Eu acompanhei. Então, assim, eu realmente não tenho problema, eu levo minha gravidez de uma forma muito, muito, muito suave, mas é também uma expectativa, né? Porque cada gestação é uma gestação, mas se Deus quiser também essa vai caminhar super bem. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, porque eu acho que pega até um gancho da forma como você trabalha. Você contou, né, que sua primeira gestação foi há 10 anos atrás. Uhum. Agora, a 4ª aí, com muita tecnologia, com muito avanço, a gente sabe que é muito diferente. Eu vejo também, a minha primeira gestação também foi há 10 anos atrás, e eu vejo amigas hoje tendo bebê, eu falo assim, gente, é tanta coisa diferente da minha época. Sim. E o gancho que eu falei foi a respeito até da sua profissão, porque você é uma pessoa super antenada, né? Você tá sempre aí buscando conhecimento, se atualizando, até da forma como você trabalha, sempre com os melhores equipamentos, tudo de mais moderno no mercado. Você também traz isso um pouco para a sua maternidade, no sentido de a tecnologia está aí também para poder nos auxiliar, né? A gente tem muita coisa que consegue nos ajudar hoje que não conseguia 10 anos atrás, né? Sim, sem dúvida. Isso não só durante a gestação, como essa possibilidade de a gente ter acesso à informação de uma forma mais clara e mais fácil também no período do puerpério, né?
enfim, tanto na questão de introdução alimentar, do aleitamento. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais informação e isso facilita muito, né? Não só durante a fase da gestação, como no puerpério. Sim. Mas eu não sou uma pessoa muito ansiosa para a questão do sexo, né? De fazer exames antes para saber. Então, eu sou muito leve. Assim. Você deixa acontecer. Eu deixo acontecer. Tanto que eu não fiz nada ainda, não fui nem na minha primeira consulta de pré-natal, não estou justificando, achando que isso está certo, mas é pela correria mesmo. Estou aguardando a consulta, já fiz exame de sangue, mas eu levo de uma forma muito, muito suave. Até porque também você comentou que foi pega de surpresa, então você está deixando as coisas acontecer. Totalmente. E também está se organizando perante essa notícia, né? Porque uma gestação é sempre muito bem-vinda, mas requer muito planejamento também, sim, né? Planejamento de tudo, né? Principalmente para você que continua com a sua rotina de trabalho, não parou. Então, assim, não pretende parar, pelo que eu te conheço, né? Pretende continuar, mas também requer muito planejamento e organização, né? Sem dúvida, mas eu acho que quando a gente entende também que a partir do momento que você tem essa dupla jornada, né, de uma parte profissional e você também quer se dedicar à maternidade, eu acho que você se respeita mais e entende que você precisa de apoio, precisa de ajuda, que falhas vão existir, essa busca da perfeição que não existe, que isso gera muita ansiedade, a gente tentar sempre, né, a gente sempre tem algum ponto para melhorar, mas hoje eu me permito mais, e aí eu também não tenho dúvida que as coisas caminham de uma forma mais suave. Agora deixando um pouco a Olivia de lado e falando sobre a doutora Olivia, a respeito até dessa perfeição, né? Que anos atrás a gente via muito essa busca por perfeição, muitos procedimentos estéticos, e hoje a gente vê as pessoas querendo voltar até um pouco atrás, né? Buscando mais a naturalidade, que sempre foi a sua metodologia, né? Para você, como que você enxerga essa mudança no mercado hoje? A estética tem vários ciclos, né? Então, eu acho que quando as pessoas começaram a ter mais acesso, mais informação em relação aos procedimentos, às intervenções, a gente viu essa fase de rostos mais exagerados, de procedimentos mais extravagantes, né? Resultados mais impactantes. Eu acho que, naturalmente, as pessoas foram percebendo, o mercado foi tendo essa mudança desse movimento e hoje a gente foca principalmente na naturalidade, que era algo que a gente já batia muito no martelo lá atrás, né? A gente até aproveitou o gancho da gestação para lançar uma campanha agora no mês de agosto que fala exatamente sobre isso, que é a beleza natural e como a natureza não exagera, né? E a gente fez esse gancho com a gestação porque é isso, surpresas acontecem, mas durante a nossa intervenção, eu sempre explico para o paciente, assim, a gente hoje tem muitas possibilidades, né, de tecnologias, de procedimentos injetáveis, que fazem com que a gente gerencie o processo do envelhecimento ou traga para um paciente uma questão de embelezamento de uma forma extremamente natural e respeitosa. Mas é preciso ter um acompanhamento e, é claro, escolher o profissional que tem essa mesma linha, né, que tem essa abordagem mais direcionada para a naturalidade. E hoje a gente permite ter esse acompanhamento mais a longo prazo e mantendo aí, respeitando a nossa natureza. Eu sou a prova viva disso. Cheguei aos 31, começa a aparecer uma ruguinha aqui e outra ali. Já faço acompanhamento com a doutora Olivia, já tem um tempinho. Inclusive, o meu primeiro Botox foi através de uma campanha que você realizou. Eu acho que realiza ainda, vira e mexe, né, no consultório, a respeito do meu primeiro Botox. Eu lembro que a minha experiência foi, assim, muito boa, porque a princípio eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, gente, será? Vou fazer Botox? Sou tão nova. Foi por conta do peso que eu perdi em relação à cirurgia. Então, vem a flacidez, a gente sabe que isso acontece também no nosso rosto, não só no nosso corpo. E assim, tive um resultado maravilhoso e foi algo assim tão sutil, tão natural. E eu lembro também, me recordo de um procedimento que eu fiz lá com você, que foi o preenchimento de olheira. Gente, ali pra mim foi um divisor de águas, porque quando eu me olhava no espelho, eu não percebia nitidamente que eu tinha realizado o procedimento, mas quando eu colocava a foto do antes e depois lado a lado, a gente via a diferença, porque realmente foi algo assim que veio nessa forma mais sutil para poder trazer de fato um embelezamento, não uma mudança, porque não era o que eu queria. E eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais isso. Não você olhar para o rosto daquela mulher, daquela pessoa e falar assim, nossa... Identificar o que foi executado. Exatamente, mas sim, nossa, como ela tá bonita, né? Teve alguns ajustes, mas nesse formato mesmo de trazer esse embelezamento mais natural, nada muito superficial. Hoje a gente vê nas redes sociais, principalmente, muita gente retirando um preenchimento labial, porque foram fazendo ali durante anos
né, a boca foi acumulando todo aquele produto, né, você vai poder dizer melhor a respeito disso, e hoje eu vejo as pessoas retirando, porque meio que enjoaram daquilo. Eu percebo também que as pessoas, é meio que um efeito manada, né, todo mundo passou por aquele período de querer muito mostrar que fez a harmonização, e agora eu vejo as pessoas cada vez mais querendo buscar algo mais sutil. Eu acho que isso é não só em relação ao procedimento estético médico, como em vários outros procedimentos, né, que traziam antes uns resultados mais exagerados, mais estereotipados, e hoje as pessoas buscam mais pela naturalidade. E a gente, quando pensa nessas campanhas, a gente pensa exatamente nisso, assim, de dar oportunidade para as pessoas iniciarem os seus tratamentos, né, mas com esse foco de manter uma constância, de manter um resultado natural, trazendo uma melhora da autoestima, mas sem ser algo impactante nesse resultado mais estereotipado de intervenção, que não é bonito. Eu sempre falo com o paciente que o que a gente identifica, se a gente sabe o que a pessoa fez, principalmente o não médico, né? Se a gente, como leigo, entende o que a pessoa executou, é um resultado que não deu certo, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer várias intervenções e melhorar a autoestima do paciente, trazer uma melhora de qualidade de vida, mas sem aquilo ficar extremamente perceptível que o paciente executou algum procedimento. Aqui a gente está falando muito sobre autoestima e estética também, né? Mas você também trabalha nesse lado mais voltado para a saúde também, né? Diariamente você recebe muitas pessoas no seu consultório com problemas mesmo que precisam ali ser tratados. Então, assim, todos os dias você vê pessoas ali que chegam, cada um com uma queixa diferente, e tratar todas essas pessoas, todas essas queixas para você, como que tem sido ao longo de todos esses anos na sua carreira? A escuta, sem dúvida alguma, é o fator mais importante na nossa profissão, né? Porque a busca pela estética, o paciente chega ali com uma história de vida, né? Às vezes uma história sofrida, e muitas vezes a gente também pode associar uma realização de um procedimento como se aquilo fosse resolver, e às vezes não é, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais atento, essa escuta, né, cuidadosa, porque é uma pessoa, tem uma história, e a gente pode ajudar essa pessoa de uma forma não só em relação a um procedimento, mas em relação a uma mudança mesmo de qualidade de vida, porque a autoestima é importante, né? Quando a gente se sente bem, quando a gente, independente de procedimento, a gente se sentir bem, se sentir bonita, se sentir feliz, alegre, isso muda, impacta muito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa família. Então, a autoestima é muito importante. Quando a gente fala de autoestima, quando eu falo de autoestima aqui no programa, eu me lembro muito dessa questão mesmo da mulher, como é importante a gente se sentir bem para a gente poder cuidar do outro, né? Principalmente nós que somos mães, passamos por aquele processo assim do gestar que é lindo, mas muitas das vezes é complicado também, tem todo aquele processo da gente se reencontrar em nós mesmos e como é importante a gente se sentir bem, a gente se sentir acolhida, a gente se sentir bonita. Então eu acredito que esse processo também para a mulher é um processo muito especial, né? E o puerpério principalmente é uma fase muito desafiadora, né? Assim, eu sempre falo isso quando eu tenho essa oportunidade de conversar com os meus pacientes, ou quando surge esse assunto, que o puerpério não existe esse romance, né? É uma fase difícil para a mulher, é uma mudança hormonal, é a chegada de um filho, então é a mudança da dinâmica da vida, né? Da rotina da casa, dos outros filhos, do marido. Então é um recomeço ali, é uma nova construção, hormônios, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é claro que nesse momento, e aí já pegando o link também com a minha profissão, é uma fase que eu recebo muitas mulheres, nessa fase do puerpério mais recente, porque as pessoas, elas querem voltar a se enxergar, porque a nossa sensação é essa, né? Eu brinco que o puerpério é um buraco sem fundo, que a gente está ali tentando entender o que está acontecendo e voltar a se encaixar naquele contexto, né? Então é muito importante. Eu lembro que na minha última gestação, o Pedro nasceu, meu mais novo, 10 dias depois eu estava no consultório fazendo tudo, porque era algo que realmente faz sentido para mim, eu gosto, eu me sinto bem. Eu acho que isso é importante também, a gente identificar algo que faça sentido pra gente, né? Que faça a gente melhorar saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Eu acho que todo esse contexto agarrar naquilo é importante. Que de fato faz bem pra gente, exatamente. Né? Doutora Olivia, eu vou dar uma pausa rapidinho para poder chamar o intervalo, mas você não saia daí, porque eu tenho muitas dúvidas ainda para poder tirar nesse segundo bloco e eu te aguardo já já. E estamos retornando e eu continuo com a doutora Olivia aqui. Doutora Olivia, agora a gente pode falar também sobre aquela questão toda, né, do parque de tecnologia. Você que está sempre buscando, como eu disse no primeiro bloco, se aprimorar e trazer tudo que há de mais moderno
para o consultório. Eu tenho uma pergunta que talvez seja a dúvida de muitas outras mulheres que estão em casa nos assistindo a respeito da gestação, né? Comigo aconteceu de aparecer estrias na minha primeira gestação e a gente sabe que não é algo assim muito agradável, né? Sim. Esteticamente falando, confesso que hoje eu sou mais bem resolvida quanto a isso, mas na época foi algo assim que mexeu muito com a minha autoestima. E hoje a gente vê que tem tecnologia no mercado que consegue não melhorar 100%, até porque a gente sabe que a estria ela não sai completamente, mas consegue melhorar bastante o aspecto ali daquela pele e devolver um pouco dessa autoestima nesse lugar de dor dessa mulher. Sem dúvida, assim, na época do período da gestação é importante a gente ter o cuidado de prevenção e isso faz parte, né, do nosso acompanhamento durante o período gestacional e é até importante porque tem medicações que o paciente não deve utilizar nessa fase, mas a prevenção é uma prevenção, não necessariamente vai ser tão eficaz, porque acaba sendo uma prevenção mais com medicação tópica, porque é um período que a gente restringe o uso de algumas tecnologias e quando isso acontece, mesmo muito indesejado, mas isso pode acontecer, a gente pode ter a formação de estrias e hoje a gente tem muitas possibilidades de tecnologia, né? Hoje a gente sempre priorizou muito oferecer para os nossos pacientes as tecnologias mais modernas e seguras e baseadas em resultados com comprovação científica, para a gente realmente ter esse respaldo da certeza da entrega, e hoje a gente tem essa gama de possibilidades terapêuticas na nossa clínica, né, e isso faz com que nossas possibilidades de tratamento se tornem cada vez mais personalizadas, e entregando um resultado cada vez melhor. E direcionando para a estria, a gente tem o nosso laser de picosegundos, que ainda é e vai continuar sendo por muito tempo a tecnologia mais potente e segura para tratamento de estrias, então é importante a gente tratar para melhorar a qualidade daquela pele. Eu sempre oriento o paciente que estria, a gente não tem essa expectativa de cura, de sumiu totalmente, mas quando a gente traz uma melhora do aspecto da lesão, da alteração que a gente percebe de relevo, de pigmentação, é claro que isso impacta muito na autoestima da mulher, porque as estrias geralmente aparecem em áreas que aparecem, né? Na mama, no abdômen, às vezes culote, braço, então é importante a gente ter esse acompanhamento. Você falou a respeito da prevenção. Eu tive essa prevenção durante a gestação, fiz toda a parte dele de creme, óleo, sempre passava, mantinha aquela pele hidratada, mas eu tive na minha região abdominal, tinha os seios mais avantajados, mas não tive nenhuma, foi mais realmente na região abdominal. Você acha que isso é mais por conta também da estética, ou algo mais genético? Pode, claro, a genética impacta muito, né, nessa predisposição, tanto que eu tive 3 gestações, estou indo para a 4ª e nenhuma das 3 eu tive estria. É claro que eu tive todos os cuidados, mas não bastam os cuidados. A gente tem pacientes que têm uma predisposição, mas não é só a genética. É claro que o ganho de peso durante a gestação impacta. Algumas mulheres, as estrias surgem na hora que o neném nasce, então nessa volta do tecido, né, a sua posição normal. Também pode acontecer, isso né? também pode acontecer. Então é claro que existem vários fatores que podem impactar no surgimento das estrias, mas a genética, como tudo, né, talvez seja, né, na questão da estria, seja o pilar mais importante, mas a gente tem como prevenir e, se surgir, a gente tem como tratar. E esse tratamento que você tem lá no seu consultório, é um tratamento por sessões? Como que ele é feito? É indolor? Quando se trata de laser, às vezes tem um incômodozinho ali, mas como que é essa tecnologia? Alguns tratamentos para estria, eles não são indolores, e aí isso faz com que a gente use anestésico, né, para tornar o procedimento um pouco mais confortável para o paciente. Então, algumas tecnologias geram um pouquinho mais de desconforto, alguns tratamentos injetáveis, porque estria geralmente a gente direciona essa associação, porque é uma ruptura de fibra de colágeno, então a gente precisa fazer essa remodelação de fibra, e a gente faz isso tanto com tecnologia quanto com estimuladores de colágeno injetável. Então alguns são completamente indolores, outros geram um pouco de desconforto, mas a gente tem recurso para tornar o procedimento, né, mais tolerável para o paciente. Mas na maioria dos pacientes a gente precisa de um acompanhamento, porque como a gente precisa dessa remodelação de fibra, não é algo rápido, então a gente precisa de um acompanhamento, algumas sessões, e é claro que isso também é totalmente individual, porque a resposta do paciente ela é individual, né? Depende também da cor da estria, a quantidade, a largura daquela estria, a profundidade, então tudo isso vai impactar no nosso planejamento. Por isso que a gente fala que a gente hoje oferece o que há de mais moderno para os nossos pacientes, mas os tratamentos eles são individualizados. Eu acho isso muito interessante, essa parte do que há de mais moderno no mercado, porque eu vejo você muito com essa proposta, principalmente aqui na nossa cidade, né? Sempre realmente revolucionando. Eu, enquanto sua paciente, posso falar também com propriedade,
que é tudo uma experiência também no seu consultório, que tem a sala, né, de pré-atendimento, onde a gente consegue ficar lá sentada, relaxando, tem uma TV, ver um Netflix. Antes eu não via isso aqui nos consultórios. A primeira vez que eu tive essa experiência foi no seu consultório. Então eu vejo você também com a mente muito aberta, sempre pensando realmente em modernizar e trazer também para o seu paciente tudo que há de melhor no mercado, não só em modernidade, em tecnologia, mas também em conforto e atendimento. A gente trouxe essa proposta, a gente hoje vê uma medicina muito diferente, né, do que a gente via aí no passado, um passado recente, e a gente acredito que tenha sido uma das primeiras a trazer essa proposta de um cuidado mais personalizado, mais individualizado, priorizando realmente a experiência do paciente, uma experiência positiva, de acolhimento, de escuta. E a gente vê também que esse movimento que a gente inicialmente trouxe para a cidade, fazendo referência a outros lugares, né? Isso é claro que eu não criei sozinha, a gente usa essas referências fora e consegue trazer isso para a nossa realidade. E a gente vê isso também fazendo com que as pessoas também enxerguem essa medicina com outro olhar. Isso é muito interessante, porque a gente vê que isso tem mudado na cidade, né? Com certeza. A forma de você atender, a forma de você acolher, a forma de você entregar um resultado para um paciente, de acompanhar aquele paciente, a gente percebe essa mudança. E eu acho isso bem legal, porque só quem tem a ganhar somos nós, pacientes, né? Com toda essa experiência, até porque tem muita gente também que tem trauma, tem muita gente que tem medo, tem questões, é igual o consultório odontológico. Então, eu acho que quando você proporciona isso para o paciente, ele já chega mais relaxado, ele já não encara aquilo apenas como uma consulta, né? Aquele negócio ali preto no branco. Ele já encara de uma forma mais leve, estar num ambiente assim satisfatório para ele e que ele vai se sentir acolhido, respeitado e também vai conseguir resolver todas as suas questões que está indo ali buscar, né? Exatamente, o acolhimento faz, né, o atendimento, esse acolhimento inicial, ele faz parte, né, da escuta, do respeito, da atenção com o nosso paciente. Então, esse perfil que a gente tinha antigamente de atendimento mais frio, né, mais distante, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, então durante os meus atendimentos, eu sempre tento, né, ter essa intimidade mesmo com o meu paciente, que eu sei que isso é importante, até porque se ele está me buscando, ele tem uma expectativa, ele confia no meu trabalho, então a gente precisa criar uma relação até para ele ter essa liberdade de ter acesso, meus pacientes, eles têm acesso ao meu telefone pessoal, então eu sou uma pessoa bem próxima do meu paciente e me preocupo com isso. Isso é muito real, isso é muito bacana. E continuando nessa parte de beleza feminina, eu acredito que uma das maiores queixas que chega também no consultório é a respeito de queda capilar, porque eu lembro que quando eu te procurei eu estava com uma queda capilar também assim absurda e conversando assim com várias pessoas. Esses dias inclusive eu recebi uma mensagem de uma amiga falando assim: Paula, quando você estava com queda, o que você fez? Qual foi o seu tratamento? Porque hoje é algo assim que eu vejo muito em comum entre as mulheres. Qual é o tipo de tratamento que você recomenda? Como que funciona essa parte para você? O cabelo impacta muito na nossa autoestima, né? Eu tive, ano passado, eu até compartilhei isso na minha rede social, eu tive 2 fases de queda extremamente importante. E a gente perceber aquela mudança da densidade, do volume, da qualidade do nosso pelo, isso impacta muito. E queda de cabelo, ainda já falando também dessa fase que eu estou vivendo, no puerpério a gente espera muito, né? Com certeza. E é muito importante a gente ter um acompanhamento médico, porque existem diversas causas de queda, e só um médico é capacitado para identificar isso. Então é importante a gente ter uma avaliação laboratorial, entender se existe algum déficit, né, nutricional que justifique aquela queda, ou se é só uma queda transitória. Na maioria das vezes tem, quando o paciente tem alguma cirurgia prévia, né, num caso de cirurgia bariátrica, ou o paciente que tem um déficit nutricional, um pós-emagrecimento muito importante, numa velocidade de tempo rápido, às vezes sem um acompanhamento de um nutricionista. Isso faz com que, além do estresse metabólico que acontece, que é uma das principais causas de queda de cabelo, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno, mas são quedas transitórias, mas essa queda transitória ela pode estar associada a um déficit nutricional. E só a gente é capaz de entender o que está acontecendo para direcionar o tratamento
e aí o tratamento pode ser tanto reposição oral de alguns polivitamínicos, venoso, aplicações, né, no couro cabeludo, de ativos que vão acelerar esse processo de crescimento, essa reorganização do ciclo capilar, melhorar ali a vascularização local, fazer com que esse pelo cresça de uma forma mais rápida, de uma forma com uma densidade melhor. Então, existem diversas causas de queda de cabelo. E o primeiro ponto é a identificação. Exatamente. Né? Você realmente identificar o que está causando aquilo. E eu acho que um assunto muito importante, quando você falou, me lembrei, a respeito das canetas emagrecedoras, né? Hoje a gente está vendo aí que muita gente está fazendo uso. Sim. Infelizmente, também muita gente fazendo uso impróprio, né? Por conta própria, sem um acompanhamento ali nutricional, de um endocrinologista. E muita gente tendo exatamente essa queda capilar por conta desse emagrecimento muito rápido. Então, você vê que hoje não é simplesmente você comprar uma caneta emagrecedora e você fazer o uso ali sem um acompanhamento de um profissional. Isso pode desencadear, de fato, outras funções ali no seu corpo que vai te trazer algum malefício futuramente, né? Exatamente. O uso das canetas emagrecedoras, isso é claro que a gente também tem que valorizar o impacto que isso trouxe, né, na melhora de qualidade de vida dos pacientes que realmente têm indicação. E como qualquer tratamento, quando bem indicado, é sucesso terapêutico, né? Eu acho que o erro está aí, né? A diferença está aí. Você fazer algo com acompanhamento ou você fazer algo por conta própria. Você não sabe como que está seu corpo. Você não sabe se ele está preparado para poder receber aquele tratamento naquele momento, exatamente. Né? Quando você tem um acompanhamento, essa perda de peso, quando sadia, né, é muito vantajosa para o paciente, mas ao mesmo tempo existem efeitos que a gente pode perceber, como a piora da flacidez. Então a gente recebe muito no consultório pacientes com uma sensação de piora do desabamento facial, pela perda de peso muito rápida, queda de cabelo, pelo déficit nutricional que está associado a essa perda ponderal. Então hoje, com acompanhamento, a gente consegue ir manejando todos esses possíveis efeitos adversos que a gente já tem uma previsão de que vai acontecer. Então, tanto em relação à flacidez, quando o paciente tem uma programação de uso da medicação, então a gente já consegue fazer de uma forma antes do início do processo do emagrecimento. Aí, em relação à queda de cabelo, a gente já consegue ter também esse acompanhamento laboratorial para ir acompanhando essa possível alteração, né, de alguns elementos que vão impactar na saúde do pelo. Então, com acompanhamento, né, tudo dá certo. A gente só precisa ter realmente um acompanhamento. E o triste é isso, né? Porque muitas das vezes a gente só busca para procurar quando realmente a situação já está muito avançada, né? Se a gente, de fato, fizesse, né, toda essa consulta ali de forma rotineira, manter seus exames em dia. Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? A importância de você manter os seus exames em dia, você sempre estar de olho, você ir na consulta não só quando a coisa já está feia ali, até porque dependendo também, um diagnóstico muito antecipado facilita muito a vida e na maioria das doenças, né? Quando você tem um diagnóstico ali com antecedência, no início de uma doença ou no início de um tratamento. Exatamente, a prevenção é sem dúvida o que impacta mais positivamente para o paciente, né? Tanto em questão de doenças quanto em questão de um tratamento estético, de uma perda de peso. Então a gente, quando já consegue fazer esse manejo desde antes, isso impacta os efeitos adversos, os efeitos indesejados vão impactar muito menos na qualidade de vida do paciente, porque a perda de peso muitas vezes é algo desejado, mas o que a gente tem ali por trás também vai piorar a autoestima, como a queda de cabelo, a piora da flacidez, e hoje a gente consegue abordar tudo isso no consultório. Agora eu quero pedir para você, Olívia, e também a doutora Olívia, que pode falar com propriedade, para você deixar um recado para essa mulher que está nos assistindo em casa, que é mãe ou que ainda vai ser mãe. Qual é a sua recomendação enquanto mãe, você que tem essa experiência, né, que passou aí por 3, está na 4ª gestação, e também como médica, o que você indica para ela nesse momento de gestar ou futuramente quando ela pensar em passar por isso? Eu acho que conciliar a vida profissional com a vida, né, com a maternidade é um desafio muito grande, mas é um desafio maravilhoso, né? Assim, a gente não muda a nossa ambição, a gente não muda aonde a gente quer chegar, mas a gente quer ter uma presença diferente no caminho, né? Eu sempre falo isso, assim, eu acho que o sucesso da vida não é o sucesso profissional, é o sucesso da vida, seu sucesso pessoal, seu sucesso familiar, seu sucesso profissional. Então, tudo isso é importante. Uma mãe realizada profissionalmente também é uma mãe mais presente, é uma mãe mais feliz, é uma mãe que se entrega mais. E eu tento sempre aceitar as minhas limitações, né? Ter uma rede de apoio que me permita também conseguir me direcionar bem, tá? Me fazer, em alguns momentos,
momentos estar mais presente no consultório, em outros momentos estar mais presente em casa, mas eu acho que o segredo é esse, o segredo é a gente não se cobrar, não buscar perfeição não existe, existem desequilíbrios programados, mas a gente ter mais presença, né, independente de onde a gente está, tanto na nossa fase, no nosso momento pessoal, né, como na maternidade, está presente realmente, e na nossa vida profissional também. Doutora Olivia, foi um prazer te receber aqui mais uma vez, muito obrigada, desejo muito sucesso, que essa nova gestação aí venha para poder trazer ainda mais bênçãos para sua família, que é linda, e que já deu tudo certo, Deus acompanhe cada vez vocês mais, e espero te ter aqui em outras oportunidades também, para a gente poder falar sobre outros assuntos, outras novidades e outros momentos de vida. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, voltarei, mas não com o 5º filho, o quarto tá ótimo, mas é um prazer estar sempre aqui conversando com você. Muito obrigada. E o nosso programa vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e na semana que vem nós estamos de volta. Até lá!